Glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra viva, uma palavra eficaz. E a palavra ela traz solução quando ela vem do Senhor. Que nós possamos hoje receber uma palavra de incentivo, uma palavra de perseverança, uma palavra que venha trazer alegria aos nossos corações. Precisamos da palavra do Senhor em nossas vidas, porque somente ela nos liberta, somente ela nos traz conforto. Amém? Vamos abençoar a vida do pastor Sânzio. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais esta manhã aqui, Senhor, na tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, pelas irmãs que estão aqui, Senhor, aqueles também que não puderam vir. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sânzio, a sua família. Ó Senhor, tudo não acontece por acaso, tudo é um propósito, Senhor. Se estamos aqui, é porque é da vontade do Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco nessa manhã. Usa o pastor Sânzio, Senhor, com poder, graça e autoridade. Que o Espírito do Senhor fala conosco. Que possamos sair daqui alegres com o Senhor. Sair daqui com a instrução que venha trazer soluções para nós. Nós o abençoamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, João. Amém. Se assente aí e abra em Marcos capítulo 9. Deixa o texto aberto aí. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Semana passada vimos aqui a ideia de decretos de Deus, baseado no que está escrito lá em Provérbios 19, 21, onde chegamos à conclusão que você pode fazer planos, diversos planos, só que o texto diz em Provérbios 19, 21, que o conselho final, o decreto final, vem da parte de Deus. Também vimos em Isaías 46, 10, a respeito dessa capacidade divina que só Deus tem, de fazer um pronunciamento de forma antecipada sobre as coisas futuras. Vai acontecer, só Deus pode, ainda não acontecendo, anunciar coisas que irão acontecer e dar essa garantia. Obrigado. Então a gente percebe isso, essa capacidade de Deus. Se Deus fala em Isaías 46, 10, essa iniciativa que Ele faz na terra, comunicando aos seres viventes, essa ideia de que Ele pode anunciar o fim, partindo do princípio. Quem pode anunciar o fim com garantia lá no princípio? Ninguém. Acontecem tantas coisas, tantos imprevistos, tantas rotas mudadas, tantas vertentes que surgem, mas Deus é o único que pode de fato garantir um anúncio futuro. E Ele faz isso, nós vimos aqui, pela capacidade que Ele é peculiar. Deus tem uma capacidade peculiar, singular, que é o seu conhecimento, que é a sua capacidade que é natural e está imposta nele, na sua natureza, a sua capacidade de saber, sabedoria divina, e Ele se utiliza de tudo isso para fazer decretos que possam produzir o efeito esperado, aquele efeito que dá resultado. Então nós vimos isso semana passada. Então o ser humano, ele pode ser livre, mas Deus pode convencê-lo diante da sua liberdade. O ser humano pode estar em circunstâncias mas muito adversas, muito ruins, mas Deus pode mudar essas circunstâncias. O ser humano pode se posicionar com a sua liberdade dentro de uma situação de rejeição, de contrariedade. E nós vimos aqui alguns textos importantes, como Moisés, por exemplo: não sei falar, se eu chegar lá, o que Faraó vai dizer? Quem sou eu para ir lá? Todo o nível de rejeição que Moisés teve em relação a não querer participar do decreto libertário de Deus de Israel no Egito, e ainda assim Deus não abriu mão de Moisés. Bem,
Deus vai falar com você, e essa é a minha esperança. Deus fala com a igreja, e a ideia da movimentação, do mover da igreja é essa, a principal ideia. Você se movimenta e Deus fala com você a respeito daquele movimento, onde ir com aquele movimento, se é para parar com esse movimento ou não. Porque o que traz o dinamismo à igreja é a fala de Deus. E nós, cristãos, nos baseamos na ressurreição de Cristo para termos esse ânimo, para termos essa empolgação. Um Deus que ressuscitou. Então a gente vai dentro dessa ideia. Só que a gente tem que começar a pensar: se Deus falar comigo, por que, pastor, que você está usando aí essa ideia do pronome se, e parece dar uma ideia de condicionalidade? Por que você está dizendo se Deus falar comigo? Porque Deus não fala toda hora, não é verdade? Porque os textos bíblicos falam a respeito quando Deus fala, e a forma como fala. E quando Ele fala, o que acontece? Então eu não posso me enganar, eu tenho que ler a Bíblia. Você está achando que Deus fala e não acontece? Então muitas coisas que não acontecem ainda, Deus não disse a respeito daquilo para acontecer. Essa é a pura verdade bíblica. Passa lá no Salmo 33, versículo 9, para você entender isso melhor. Quando Deus fala, acontece. Quando Ele diz, ordena, aparece. Então, se não aconteceu, se não apareceu certas coisas na sua vida, pode ser que ainda Ele vá falar, porque Deus tem o seu tempo. E o tic-tac de Deus nunca, ou geralmente, não é como o nosso. Pastor, por que você está me chamando a atenção para esse tipo de ideia, para esse tipo de caminho reflexivo? Para que você entenda que é muito importante você se preparar para que Deus fale. Você imagina o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, falando com você, com uma palavra específica para você, e você não estando preparado para isso? Isso é uma situação bíblica perfeitamente notada nas Escrituras. Deus dizendo coisas a pessoas, falando de fatos, e as pessoas não estando preparadas para aquilo, ignoravam aquilo, desprezavam aquilo. Mas nem mesmo o desprezo ou a atitude de ignorar fez com que Deus deixasse falar. E esse é o problema. Você imagina? O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vai falar com você e você não está preparado. A igreja não está preparada para ouvir o que Deus tem a dizer. Meu Deus! Isso foi muito comum, muito corriqueiro nas atitudes de Jesus, nas suas falas aqui na terra. Jesus Cristo, por exemplo, falava que ia morrer, mas as pessoas não entendiam isso. É necessário que eu morra, e as pessoas não entendiam isso. Jesus Cristo falava que ia ressuscitar, e as pessoas não entendiam isso. E isso é tão verdadeiro que Jesus, quando morre, os discípulos se dispersam, e 2 discípulos a caminho de uma cidade chamada Emaús, uma região, eles estavam hiper tristes, abatidos, fragilizados. Por que eles estavam fragilizados, tristes, abatidos? Porque eles não compreendiam ou não compreenderam aquilo que Deus havia falado. Então eu preciso, dentro da igreja, me preparar. Senhor, me ajuda a estar em condições, como um vaso, recipiente, para ouvir a Tua palavra. Porque você imagina se Deus dá um decreto a seu favor e você não consegue observar esse decreto, você não consegue se apropriar desse decreto. Imagine Deus te beneficiando e você não consegue, na realidade, usufruir disso, degustar disso. Que lástima! É muito triste isso. Então eu preciso me preparar. Agora, como que se prepara? Como que você fica atento? Como que você, na realidade, se coloca em prontidão para que Deus fale e você saiba, falou.
Como que isso acontece? Como que eu posso perceber isso? Não é possível que a gente nunca leu na Bíblia a descrição bíblica que fala a respeito da fé. Porque quando ele falar, eu preciso de uma fé saudável, salutar, de forma que possa apropriar a sua fala, pegar a sua fala, guardar a sua fala. Então, quando eu vou nessa linha de decretos, e Deus é capaz de decretar a seu favor, Deus é capaz de decretar para você situações que serão invertidas, circunstâncias que serão mudadas, e você precisa estar pronto, e você fica pronto baseado no conceito de fé, porque é a fé que apropria disso, é a fé que toma posse disso, é a fé que se relaciona com isso, e não outro mecanismo. Não adianta, não é a sua razão, não é a sua atividade no dia a dia, é a fé. E partindo desse princípio, eu preciso nutrir a minha fé, eu preciso fortalecer a minha fé, eu preciso, na realidade, cuidar da minha fé, para que quando Deus falar e eu souber que aquela fala tem uma especificação, diz respeito a mim, ela me console, me liberte, ela seja para mim algo que eu consiga apropriar, degustar, pegar, aproveitar. E se eu não tiver esse cuidado, eu corro o risco de perder as melhores experiências na vida cristã. É por isso que eu pedi que você abrisse para mim aí em Marcos capítulo 9, versículo 22, para que você comece a entender isso. Marcos 9, 22. Marcos 9, o capítulo conta a história do desespero de um pai, da necessidade de uma solução de um pai, e não se tinha remédio para isso, não se tinha aparentemente soluções físicas, biológicas, não se tinha soluções racionais para isso, e o limite esbarrou ali, estava ali, e esse pai pede ajuda aqui, ali e acolá, exatamente como nós fazemos diante de certos fatos que sabemos que temos que resolver e não damos soluções. Então a gente tem muitas expectativas, principalmente na linha humanista, aquela linha que fala a respeito da condição racional de compreender as coisas e resolver as coisas pela compreensão humana. E esse pai, ele conta no texto, no versículo 22, fala a respeito do seu filho, e ele fala da seguinte maneira, e muitas vezes, ele falando do filho, o tem lançado no fogo e na água, e o conceito que o pai tinha desse lançar no fogo e na água, era o conceito de que a intenção de quem o lançava no fogo e na água, era para o destruir. E você certamente tem visto na sua vida muitas coisas que você pode aparentemente tentar ignorar, mas muitas coisas que estão sendo lançadas no fogo, na água, com destino à destruição, de uma outra forma, de uma outra maneira, mas as coisas não estão bem. Mas aí o texto vai apresentar uma argumentação do pai, o pai do menino, e essa argumentação tem como peso a seguinte descrição: mas se tu podes fazer alguma coisa. Esse pronome aí de possibilidade, ele é interessante, porque a ideia que o pai deu na relação de comunicação com o próprio Cristo foi uma ideia de condicionalidade. Você já fez isso? Claro que você já fez, e você faz continuamente. Muitas das vezes que você ignora, muitas das vezes que você não quer tratar o assunto, muitas e não poucas vezes que você não quer olhar
para a ferida, isso tem a ver com a sua atitude de ignorar a situação. E quando você faz isso, você cria uma condicionalidade. Porque você não sabe se vai, se fica. E quando ficamos indecisos em relação a essas coisas, a gente se apavora e é melhor ignorar para que não se tenha dor ou para que não veja a realidade. Mas quando você vê esse pai dentro dessa condição, falando com o próprio Cristo, mas se tu podes fazer alguma coisa, disse o pai. O se aí dá uma ideia de possibilidade, de chances. Pode acontecer ou não. Se tu podes, mas ele podia. Se tu tens compaixão, mas ele tem. Então o se não era para Jesus, o se era para ele. O se convivia com ele. Possivelmente por ter batido em várias portas, e ele estava recentemente no texto, batendo em uma determinada porta, e essa porta não abria, essa porta estava fechada, trancada. Porque ele pegou o menino, levou para os discípulos de Jesus, e Jesus não estava ali. Quando Deus não está no lugar, a gente tenta fazer as coisas, mas não tem garantia nenhuma de que isso vai dar certo. Jesus não estava ali, os discípulos estavam ali. Então você vai compreendendo que o se dá uma ideia de possibilidade, e eu convivo muito, me relaciono muito com possibilidades, e eu preciso ajudar a minha fé, que está dentro de mim, a expurgar, a mandar fora essas possibilidades, no sentido de criar condicionalidade. Porque Deus, ele é muito exigente, muito. Ele não trabalha com parcialidade. Me dê o pouco que você tem. Me dê na sua casa apenas o terreiro para que eu conviva. Não. Deus sempre mexe com a totalidade. Me dê tudo que você tem. Me dê a sua vida toda. E isso é algo que realmente não é fácil de fazer. Traz alguns transtornos. Nos faz pensar que estamos desprovidos de segurança. Porque quando você entrega tudo a alguém, você sai do comando. Você foge da administração. Agora Jesus, no versículo 23, do capítulo 9, do Evangelho de Marcos, ele responde: se tu podes crer, e ele afirma, tudo é possível que crê. O próprio Cristo, com uma afirmação, desafia o Pai. Como é que está a sua fé? Então o decreto poderia sair, o decreto ele deveria sair, mas como que ele seria recebido se saísse? E o decreto era: garoto, você está livre, o demônio não vai te incomodar mais, você não mais será lançado no fogo e na água, e a intenção diabólica de querer te destruir, isso não vai mais acontecer, porque eu vou te proteger. Então o decreto, ou alguém como Cristo, capaz de decretar para que se cumprisse o que ele dissesse, ele estava ali. E aí foi criado um certo impasse, porque esse impasse é meu, ele é seu, ele é da igreja. Que impasse é esse? Deus vai falar, quem vai crer? Deus vai se pronunciar, quem vai aceitar? Deus vai vocacionar, chamar pessoas, quem vai ir? Esse é o impasse, é o desafio que a igreja sofre. Deus vai profetizar em relação ao futuro,
Quem vai aceitar essa palavra? Quem vai crer nessa palavra? Então a gente passa por esses tipos de desafios. Se tu podes crer, e afirma o texto, tudo é possível aquele que crer. Essa palavra foi uma palavra de desafio ao Pai. Mas Deus, vem aqui, deixa eu conversar com o Senhor. A pessoa está necessitada, carente, fragilizada, não sabe o que fazer, não tem condições de resolver o problema. Pediu aos seus discípulos, eles não puderam atender. Vê se facilita, Deus. Vê se cria uma situação para beneficiar. A Bíblia diz que o Senhor é benigno, bom. E o que me parece no texto é que o Senhor está exigindo que ele creia, que ele tenha fé, para receber o seu decreto, a palavra rema específica que transforma a vida daquele menino. Como é isso, Deus? Será que esse é o tipo de experiência que todos nós teremos que passar? O versículo 24 tem uma resposta em relação a isso, e diz assim: e logo o pai do menino, e logo, quer dizer, ele assimilou logo. Meu Deus, eu não estou numa situação muito boa, preciso de ajuda. E diz o texto no versículo 24: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas. Mas por que você está chorando? Por causa do desespero, da impossibilidade, do saber que não tem condição. E o texto continua dizendo assim: disse, eu creio. Você crê mesmo? Então se você crê, você crê. Eu creio, Senhor, foi a afirmação que o Pai fez a Jesus. Só que logo em seguida ele diz assim: ajuda a minha incredulidade. Você crê ou não crê? Porque se você diz que crê, por que você está pedindo ajuda para a sua incredulidade? Somos assim, falamos que cremos e temos dificuldades em crer. Por que temos essas dificuldades? Porque a nossa fé, ela é atacada. A sua fé, ela é atacada. A liberação da palavra de Deus é tudo aquilo que nós precisamos, porque ela é criadora, sustenta, mantém, liberta, protege, tira, põe, avança, anima, faz uma série de coisas. E eu preciso me apropriar disso, e para me apropriar disso, como eu disse aqui, eu preciso da fé. Então eu vou crer que Deus vai falar, e eu preciso acreditar ainda depois naquilo que Ele diz. Porque Ele costuma dizer umas coisas assim meio esquisitas, inusitadas, algo diferente, que não faz parte da minha convenção do dia a dia, da educação que eu recebi, da cultura que eu tenho. Deus fala umas coisas que realmente ultrapassam os nossos limites racionais. O que tem a ver esse negócio de dar aí 6 voltas em uma muralha, e na 7ª com brados, com sonidos? O que tem isso a ver? O que tem a ver isso aí em mandar o cara ir no Rio Jordão 7 vezes se banhar? Isso não parece algo racional, prático? Não parece algo que eu possa realmente entender como uma atitude realista? Só que Deus, Ele é diferente. E a gente tem que entender essas diferenças que Deus tem na fala, no comportamento. E quando você vai nesse texto de Marcos, capítulo 9, e você começa a verificar isso, de 14 a 29, essa ideia do pai que sofria e sofreu, essa tentativa de buscar ajuda e não teve. Já tentou buscar ajuda e não teve? Claro,
Claro que já. E já teve isso como resposta: tudo é possível que crê. Meu Deus. Então você vai concluindo e dizendo: meu Deus, deve ser porque eu não tenho fé, deve ser porque não estou fazendo alguma coisa direita, deve ser. Você vai buscar o culpado naturalmente. Quando as coisas não dão certas, você busca o culpado. Ou é você ou outro, ou é quem realmente está próximo. Você busca o culpado. Mas no versículo 24, esse homem não põe a culpa nos discípulos, não põe a culpa em Deus, não põe a culpa no garoto que abriu uma brecha e deixou o diabo entrar. Ele põe a culpa em si mesmo. Há um reconhecimento: ajuda, Deus, a minha incredulidade. Ali tinha descrença demonstrada, porque senão, por que ele pediria ajuda à sua incredulidade, no sentido de que ela fosse desfeita, baseado no desafio do próprio Cristo? Tudo é possível ao que crê. Cristo estava dizendo: se você crê, meu Deus, havia ali uma falha no crer. E o homem que poderia decretar uma resolução estava ali, liberar uma palavra de construção, libertação, consolação, estava ali. Só que precisava crer. E como é que faz, gente, quando eu preciso crer e eu não consigo acreditar? Como é que eu faço? É por isso que eu preciso cuidar da minha fé, nutrir a minha fé, instigar a minha fé, fazê-la realmente ser empolgada. E é facilmente percebível quando eu tenho ou não tenho fé, porque os meus comportamentos dizem isso, os meus sentimentos também. Cabisbaixo, triste, indiferente, não quero saber, não oro, não leio Bíblia, não jejuo. A gente se engana. E se alguém chegar perto da gente e dizer assim: você acredita em Deus? Você diz: acredito. Só que a gente precisa melhorar isso, porque a fé, ela tem os seus elementos. Eu preciso dela para receber o decreto. Deus vai falar a qualquer momento, Deus vai falar comigo, e eu preciso dessa fala de Deus, porque é ela que vai modificar as minhas circunstâncias, sejam elas quais forem. Então esse homem aí, ele parte desse princípio. Ele reconhece de verdade que tem um problema com a incredulidade. Eu tenho um problema com a incredulidade. Deus, estou tendo dificuldade em acreditar no Senhor. A fé, ela tem os seus elementos, e um dos principais é que ela só é ativada, ela só funciona se ela conseguir enxergar a verdade. Então esse homem estava ali diante de Cristo. E por que ele diz assim: ajuda-me na minha incredulidade? Ele estava dizendo isso porque ele estava com dificuldade em enxergar em Cristo, sendo Cristo aquele que poderia o ajudar. A fé, ela não consegue, na realidade, se posicionar se ela não conseguir enxergar a verdade. Porque fé tem ligação, vínculo com a verdade. Então eu só tenho fé quando eu creio que aquilo é verdadeiro. Então eu tenho um problema em acreditar que as coisas são verdades. Se você não está conseguindo enxergar a verdade das Escrituras em Deus, você tem um problema com Deus em relação à incredulidade, mas você não admite isso, você não consegue reconhecer isso. Então você vai vivendo, a igreja vai vivendo a sua vida no dia a dia, de segunda a segunda, de mês a mês, de ano a ano, dentro de uma condição: eu creio em Deus, mas você não consegue ver a verdade, e aí faz com que você se engane a si mesmo. Porque a fé só funciona se você
conseguir enxergar que aquilo é verdadeiro. Estou vendo, é verdade. Então você crê. Eu não sei se aquilo é verdade. A fé não é acionada. A fé, ela precisa de uma base, de um fundamento. Ela precisa entender que o que você está enxergando é verdade. Então, o primeiro elemento que a fé, ela precisa, é esse elemento de que a convicção daquilo que é verdadeiro é algo que você tem que enxergar. Mas aí você tem que resolver isso com Deus. Deus, eu não estou enxergando, me ajuda a enxergar. E é isso que o homem está dizendo aí em Marcos capítulo 9, aí nesse texto. Deixa eu enxergar que o Senhor é capaz de dar uma palavra para libertar o meu filho, que fica na água, no fogo, e o diabo o quer destruir. Deixa eu enxergar isso, ajuda-me na minha incredulidade. Porque eu sei que o Senhor vai liberar uma palavra, e quando o Senhor liberar, eu tenho que estar pronto para ela. Mas como eu estarei pronto se eu não realmente tiver fé? É a fé que tem a condição de deixar você pronto para a palavra que Deus vai liberar para você. Outro componente que eu preciso, baseado na fé, elemento da fé, para olhar para os decretos de Deus e falar assim: é isso, Deus. Ainda que eu sofra muitos ataques, é que a fé, por incrível que pareça, ela ama a segurança, ela aceita a segurança, ela busca a segurança. A fé não é algo desvairado, aleatório, sem raciocínio, não. A fé, ela busca segurança. E sabe por que esse homem aí, em Marcos 9, capítulo 9, nesses versículos aí, de 14 a 29, tem essa dificuldade em acreditar? Porque ele não viu segurança. Ele procurou os discípulos de Jesus, não resolveram, não teve segurança. Chega Jesus, e ele tem dificuldade com isso. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a fé acredita em algo seguro, incontestável. E o que ele faz aí, nesse versículo 22, é contestar se pode. Quer dizer, há uma possibilidade, deixa eu pensar aqui, pode ser que sim, pode ser que não. A fé é algo que não contesta, por incrível que pareça, ela aceita, se sente segura. Você não está contestando, não chegou aqui na igreja contestando quando você se sentou nessa cadeira. Você não chegou aí dizendo assim: eu não sei se os quilos que eu possuo, essa cadeira é de plástico, eu não sei como que é isso. A fé não aceita isso. A fé, ela chega, você chegou, se assentou sem questionar esse quesito, esse aspecto. Não dá, então eu aceito. Você precisa orar e falar isso com Deus: ajuda-me, Deus, a ver no Senhor segurança, e não nesse mundo, e não na situação secular. Porque nós somos afrontados de que no mundo e os seus conceitos há segurança. O mundo luta para imprimir um conceito de segurança. E o que mais vale na vida, sabia que é a tal segurança? Todo mundo corre atrás de segurança, quer ganhar dinheiro por causa de segurança, quer realmente fazer as coisas por causa da segurança. E aí o homem corre atrás da segurança. Segurança é uma coisa muito importante, e a fé reconhece isso. Por que você não questionou se essa cadeira de plástico ia aguentar o peso que você tem? Você teve segurança. E esse homem, em Marcos capítulo 9, ele, quando vai falar com Cristo, talvez proveniente de experiências passadas, de uma bem recente com os discípulos de Jesus,
ele não tem segurança. A fé não habita onde não tem segurança. E eu preciso resolver esse problema com Deus. Me ajuda, Deus, a ter segurança. Então, verdade é uma coisa, segurança é outra. E eu preciso fundamentar a minha fé nisso. A fé e os seus elementos. Eu posso saber que uma coisa é verdade e sabia que eu posso não acreditar. Eu preciso ser convencido que aquilo é bom ainda. Eu posso saber que aquilo não, isso é uma verdade, mas não me interessa. Meu Deus, isso é uma verdade, Deus, e me interessa. A fé precisa desse tipo de atitude, desse tipo de convencimento. Isso dentro da igreja. Eu preciso ser convencido. E é dentro desse conceito que a vida ganha sentido e significado. E eu preciso disso. Então Deus vai falar. Eu vou ter uma receptividade nessa fala. Só que para mostrar o nível, para administrar esse nível de receptividade, eu preciso dessa fé. Então eu preciso cuidar da fé. Eu preciso me relacionar com a fé. Eu preciso nutrir a fé. Eu não posso pegar a fé e abandonar a fé e dizer assim: cuide-se de si mesma, se vira, vai aí se fortalecendo naturalmente. A fé não se fortalece naturalmente. Eu preciso ter cuidado, discernimento. Eu preciso de envolvimento. Eu preciso de relacionamento com ela. Eu preciso dessas coisas. Até aí tudo bem? Posso continuar? Então parece que a fé, ela tem os seus desafios nas certezas inusitadas, esquisitas que Deus faz, dizendo as coisas. Porque Deus é bem inusitado. Bem inusitado. Ele é inusitado, por exemplo, quando ele fala a respeito das coisas futuras. Aí você para, você não está no futuro. Você está num presente, numa circunstância, em uma situação muito diferente de qualquer relação com o futuro. E Deus insiste em falar com você algo relacionado ao futuro. E o que é pior, Ele fala coisas ainda que você não consegue enxergar, porque Ele fala a respeito de um futuro que no presente para você aquilo é invisível. Como é que você lida com as coisas invisíveis? Como é que você se relaciona com ela? Como é que você consegue na realidade percebê-las? Só a fé. E você tem que entender isso. E Deus vai te desafiando nessas coisas, nesses fatos. Então você tem que acreditar num futuro que você não tem ainda. E a fé que você tem precisa saber disso. Que você tem que confiar nessa relação com esse futuro. E nesse futuro tem coisas que no presente você sabe, ainda elas são coisas invisíveis. Então a pergunta é: o futuro, ele é confiável? Ele é confiável? E você se imune de versículos bíblicos que falam a respeito de futuro. Óbvio, não presuma. Ninguém tem garantia nenhuma em relação ao futuro, em parte nenhuma, porque nós somos ensinados nas faculdades, nas relações, que aquilo que você não vê não é confiável. Você não está vendo? E aí? Que desafio é esse? Deus te chama para acreditar em um futuro, em algo que você não vê, e que Ele diz que é garantido. É ou não é inusitado? Parte ou não parte de um princípio que realmente só a fé para fazer esse tipo de aceitação? Então a gente precisa cuidar da fé.
E aí a gente vai descobrindo a fé e os seus elementos. Que a fé não pode ser só sentimentos. Não pode. Só que nós vivemos com sentimentos instalados dentro da gente. A gente se relaciona com sentimentos. A gente fala com sentimentos. A gente afasta das pessoas por causa dos sentimentos, ou nos aproximamos das pessoas por causa dos sentimentos. Então, a gente descobre que a fé, ela não pode ser só sentimentos. Quando você vai em 2 Reis, capítulo 5, e você vê uma necessidade ali, de uma infecção bacteriana crônica, num homem chamado Naamã, ele se apresenta diante do profeta, e o profeta dá uma instrução, porque eu volto a dizer, Deus é inusitado, bastante. E ali o profeta, representante de Deus, diz para Naamã: vá ao Rio Jordão e se banhe lá 7 vezes. Isso é inusitado, não é convencional, não é padrão. E você percebe no texto em 2 Reis capítulo 5 que ele ficou bravo. Estava com sentimento ali, sentimento exposto, aflorado. Profeta esquisito. E no texto ele diz e fala a respeito do tipo de sentimento que ele estava sentindo, um sentimento de contrariedade. Lá perto onde eu moro tem rios melhores do que esse. Esse profeta manda eu ir nesse rio com águas barrentas. Aí teve alguém sábio. Sempre é bom ter alguém por perto para conversar, para pegar uma visão diferente, para aproximar e dizer para você: eu não penso como você, eu não tenho a mesma ideia que a sua. Não tenha medo disso. Alguém chegou perto de Naamã e disse para ele justamente isso: olha, o profeta está te pedindo uma coisa fácil de se fazer. Se ele te pedisse uma coisa com uma complexidade maior, você não faria? Então vai lá, faz isso. Então ele cria como princípio baseado no seu sentimento. O seu sentimento teve que ter uma contrariedade. E a fé, ela precisa ter esse espaço no seu mundo interior, te contrariar. Ela vai te contrariar seu sentimento. E você vai fazer por fé e não por sentimento. E foi exatamente isso que Naamã fez. Aceitou o conselho. E Deus, quando fala uma coisa para você, no sentido de te dar um decreto, eu já expliquei aqui o sentido, o significado da palavra decreto. Quando Deus faz isso, Ele não espera que você o responda pelos seus sentimentos, mas pelo princípio da fé. Então Naamã se comportou com o princípio da fé. Foi lá todo contrariado, todo dentro de um certo preconceito. O que eu estou fazendo? Como que eu vou ficar curado? Mergulhando ali 7 vezes naquele rio Jordão. Que loucura, mas eu vou aceitar essa loucura. Eu vou conviver com essa loucura. Por quê? Porque foi o profeta quem disse. Então se prepare para esse tipo de experiência na vida cristã. A sua fé, ela pode ser ajudada. Ela precisa ser ajudada. Como? De que jeito? Pela nutrição. Pelo tipo de alimento que você envia até ela. E a Bíblia vai dando a dica em relação a isso. A Bíblia vai falando sobre isso.
É a própria palavra de Deus que vai dando uma nutrição a você, te contrariando, te confrontando, fazendo com que você pense de uma forma diferente, costumeira, a qual você está aí no meio secular, no meio social, pensando, e o mundo tentando fazer com que você pense da maneira dele, e a palavra vai entrando e vai te confrontando, e vai realmente criando desafios para você, te constrangendo, porque eita coisa que constrange é a palavra de Deus. Então a sua fé, ela pode ser realmente ajudada. De que forma? De que maneira? O senhor está me dizendo, pastor, que a minha fé, ela pode ser aumentada? Estou. Que ela pode ser regularizada? Estou. Que ela pode ter um equilíbrio? Sim. Você vai vendo as proporções de fé. Quando você se converteu para quem você é hoje, há proporções de fé. Em uma época da sua vida você teve uma fé mais viva, mais vigorosa, numa linguagem popular, mais forte. Em outra época você teve uma fé mais vulnerável, mais baixa, mais frágil. Uma fé que tinha a aparência, onde você assimilava que ela era mais distante de Deus, em outra época mais próxima. Então a fé, ela precisa de ajuda. E essa expressão em Marcos capítulo 9, no versículo 22, onde esse homem pede compaixão e ajuda na minha falta de fé. É algo propício para o tipo de convivência que temos dentro da igreja e fora da igreja. Deus me ajuda a fortalecer a minha fé. Uma fé forte, baseada no decreto que Deus vai fazer, falar, expor para você, ela cria resistência. E o que isso quer dizer? Resistência. Isso quer dizer o seguinte, que você, com resistência, a sua ação, ela não é uma ação vulnerável, onde certas influências vão te dominar, onde certos convencimentos vão conseguir te persuadir. Não, uma fé forte, ela é capaz de resistir, de discernir, isso não quero, isso não posso, isso não vai ser bom. Ela foca, ela consegue dar a você uma condição realmente de conseguir discernir entre o bem e o mal. Agora a fé fraca, ou uma fé fraca, ela precisa desesperadamente de ajuda, porque ela precisa de regularização. O que é isso? Fé regularizada. É uma fé que não se hesita, porque ela tem uma situação regular. Você sabia que você toma decisões por causa da fé? A fé, ela é um estímulo a você tomar decisões. E como é que você toma decisão, ou algum tipo de decisão, baseado na dúvida? Em algo que ataca a fé, em algo que torna a fé um processo vulnerável. Como é que você faz isso? Então você precisa fortalecer essa fé pela própria nutrição daquilo que Deus diz na sua palavra. Um projeto inerrante, e já explicamos isso aqui. Pastor, se você está me dizendo que a fé me faz tomar decisões e eu preciso regularizar a minha fé para tomar decisões, porque se você não regulariza a sua fé, você é uma pessoa que hesita. Não sei se eu vou, posso, devo, como é que eu faço, não tenho certeza, Deus não me disse, como é que é isso? Então eu preciso de regularização. Uma vez essa fé é regularizada, não oscilante, eu fujo de Tiago 1,7. Eu preciso fugir de Tiago 1,7, no sentido de ler, compreender e dizer: não estou enquadrado dentro desse perfil. O que diz Tiago 1,7? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
Ele está falando aí justamente por causa da falta de regularização da fé. Peça sem duvidar, viva sem duvidar, ame sem duvidar, se entregue sem duvidar. Aí você vai aprendendo essas coisas. Pode vir Sofia, Felipe, Andrezinho. Estou finalizando. Então eu tenho um problema, vamos lá, vamos resolver. Eu preciso dos elementos da fé, para que quando Deus fale, para que quando Ele anuncie, eu entenda isso, faça a captação disso e aproveite isso, deguste isso. A palavra bíblica importante para isso chama-se consolidação. O que é algo consolidado? É algo que você pisa, vê, pega, desfruta, toca. E você tem que entender isso. A base em que se firma essa fé para os decretos, para a fala de Deus, está na verdade, na fidelidade que Deus tem. Então, peraí, não é só realmente esses elementos que eu falei, não, tem a ver com coisas que Deus tem. Aí semana que vem a gente fala sobre isso. Eu vou crer porque Deus é fiel. Hoje nós não vamos ter tempo de falar sobre isso, a fidelidade de Deus. Mas semana que vem a gente vai voltar sobre isso. A gente depois volta sobre decretos. Então eu preciso crer, e estou tendo dificuldade para crer, porque a fidelidade de Deus engloba as qualidades que Ele possui inerentes à sua interioridade. Então Deus tem honradez, Deus não falha, Deus promete e cumpre aquilo que Ele promete, exatamente. Então eu vou pegando essas informações e vou ajudando a minha fé a crer. Eu preciso ajudar a minha fé. Deus me ajuda a ajudar a minha fé na minha incredulidade. Marcos 9, 22, está aí o texto. Estou precisando crer, Deus. E aí você vai entendendo isso, o que diz Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vai nutrir sua fé, vai pedir ajuda na própria palavra para alimentar a sua fé, para proteger a sua fé, para resguardar a sua fé, para fazer com que a sua fé realmente ela tenha condições de fazer aquilo que ela de fato é feita para fazer. Amém? Semana que vem a gente volta, se Deus quiser.